em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, no versículo 8. Em Listra, vivia um homem aleijado das pernas, coxo de nascença, que nunca tinha andado. Sentado, ele ouvia Paulo pregar. Este, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. Ele deu um salto e pôs-se a andar. Vendo a multidão o que Paulo fizera, levantou a voz, gritando em língua licaônica: deuses em figura de homens baixaram a nós. Um sacerdote de Zeus, Propóleos, trouxe para as portas touros ornados de grinaldas, querendo, de acordo com todo o povo, sacrificar-lhes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, preste atenção nessa palavra. Uma coisa que eu quero dizer para você: quando você estiver realizando o seu propósito, e eu quero que nesse ano, eu quero motivar você, esse ano é o ano de viver o propósito. Esse é o ano de ser fiel aos princípios. Esse é o ano de começar assim, sabe, firme no propósito. Não comece o ano perdido. Tem muita gente que é assim, vai patinando. Tem até um ditado muito ruim que diz que no Brasil o ano só começa depois do carnaval. Que o seu não seja assim. Que o seu ano comece. Já deveria ter começado. Mas se não começou, ainda comece. Que o seu foco de viver o seu propósito, de cumprir a sua missão, de realizar coisas novas, porque quem quer ter novos resultados precisa ter novas atitudes. Agora, na hora que você estiver realizando o seu propósito, você vai ver o que vai acontecer. O que é, Geraldinho? Vão te elogiar. É inevitável. Vão te bajular, vão te presentear, vão fazer um monte de coisa. Na hora que você estiver cumprindo o seu propósito, vai começar. Todo mundo. Não se cante com isso. Por quê? Vou te dizer, meu irmão, minha irmã, perceba. Paulo está lá, em Listra, não é? Tinha um homem aleijado, coxo de nascença, nunca tinha andado na vida. Ele ouvia Paulo pregar. Paulo, quando fixou os olhos, viu que ele tinha fé para ser curado. E disse em alta voz, com ousadia, intrepidez: levanta-te direito sobre os teus pés. E aquele homem dá um salto e começa a andar. Diante de todo mundo. Todo mundo fica impactado com o tamanho da cura, do milagre, realmente. A multidão viu o que Paulo fez e começaram na língua deles, raiz, no dialeto deles, na língua licaônica, começaram a dizer: deuses em figura de homens baixaram entre nós. Começaram a elogiar. Disseram assim, não disseram nem que eles eram bons, extraordinários, disseram foi que eles eram deuses. Olha aí. Você é Deus, não é? São deuses. Até um sacerdote trouxe para as portas touros ornados de grinalda e, de acordo com todo o povo, não era só a vontade deles, todo mundo estava combinado: vamos fazer sacrifícios em honra a vocês. Começaram a querer honrar, bajular. Primeira coisa que eu quero te dizer: se você está decidido a construir o melhor ano da sua vida, você precisa se atentar a algo. O quê, Geraldinho? Na hora que você estiver firme no propósito, na hora que você estiver firme nos princípios, que você começar a derramar sangue, suor e lágrimas, orando e agindo, tua vida se transforma. Você não é mais o mesmo e as pessoas notam. É inevitável, as pessoas notam que você não é mais o mesmo. As pessoas notam que você não é mais a mesma. E isso é forte, né? Porque quando você estiver realizando o seu propósito, vão te elogiar, vão te bajular, vão te presentear. E agora, Geraldinho, não se encante com isso, não seja tolo, não seja bobo, não se encante com elogio, não se encante com bajulação. Eu até via que, interessante, que os maiores invejosos, eles eram primeiro grandes admiradores. Interessante, né? Os maiores invejosos normalmente eram grandes admiradores, porque queriam ser como a pessoa, queriam copiar, vendo que não conseguem ser, porque uma coisa é você se inspirar em alguém, outra coisa é você querer ser a pessoa. E você não vai conseguir ser a pessoa. Você pode até ser melhor do que ela, mas não vai conseguir ser ela. Vendo que não consegue, daquilo se torna inveja, da admiração.
Então, saiba de uma coisa, todo invejoso ele é primeiro seu fã, viu? Ele pode não dizer, ele pode inclusive para o público falar mal, mas no privado ele sabe para onde você vai, o que você fez, sabe de tudo, porque ele te admira, ele te segue. Tudo passa. Lembre-se disso. Situações maravilhosas passam. Situações terríveis passam. Eu preciso entender que nos extremos da vida, do topo da montanha e do fundo do abismo, isso passa. Por isso que eu falo que a vida não é topo de montanha nem fundo de abismo. A vida é o quê que eu digo? Uma espiral. É um subir e descer. Então preste atenção, o topo da montanha passa, o fundo do abismo também. Entende? A parte de cima passa e a parte de baixo também. E vai e vem. Então, é fluxo. No fluxo da vida é assim que acontece. Então, eu sempre digo assim, e eu quero dizer para você hoje, não se encante, não se envaideça quando te elogiarem, quando te bajularem, quando te presentearem. Mas também não se intimide quando te vaiarem, quando te perseguirem e quando te apedrejarem. E o que eu faço? Faço o que tem que ser feito. Continue firme no seu propósito. Continue cumprindo a sua missão. Pegou essa palavra? Continue cumprindo a sua missão. Tudo passa. Por isso, não se encante com elogios. Nem se intimide com críticas. Vaias. Não. Por quê? Vou te dizer agora. No versículo 19, olha como é interessante. Estou falando ainda de Atos 14, versículo 19. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que persuadiram a multidão, apedrejaram Paulo e, dando por morto, arrastaram-no para fora da cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ei, meu irmão, os invejosos sempre vão te perseguir. De onde é que eles vieram? De Antioquia. Vocês entenderam, não? Lembra dos invejosos? Vieram de Antioquia, de Icônio, para persuadir, ou seja, para falar mal de Paulo. E aí, por isso que eu te digo que não se encante com bajuladores, com elogios. Por quê? Porque os mesmos que elogiaram, apedrejaram. A palavra diz que eles persuadiram a multidão. E o que a multidão estava querendo fazer? Gente, a multidão estava dizendo que eles eram deuses. Queriam sacrificar em comum acordo touros em homenagem, em honra a Paulo. E agora? Agora, quando chegaram os que falam mal, lembra do ponto que eu disse? Os bajuladores, os elogios. Então, são vizinhos, viu? Vou te dizer, esse negócio de quem bajula e de quem persegue são quase as mesmas pessoas. Por isso que a gente não dá muita trela pra gente que é bajulador. Não confie em gente bajuladora. Tem gente que fica adulando, bajulando, não confie. Vou dizer pra você quer saber, não confie. Não confie em gente que bajula. Confie em gente correta. Entendeu? Gente correta. Gente correta é, se você fez certo, parabéns. Se você fez errado, você precisa mudar. Não confie em amigos que são desse jeito. Seria assim, porque são meus cúmplices. Cúmplices a gente tem de bandido. Isso é coisa de crime. Amigo não tem cúmplice. Amigo tem amigo. A palavra não fala, são cúmplices. Não. Quem encontrou amigo, encontrou um tesouro. Um amigo é um tesouro, não é cúmplice de nada. Pelo contrário, se ele é seu amigo de verdade, ele jamais seria seu cúmplice. Ele seria um que ia, inclusive, se começar um tempo de atrito com você. Se você está errado, ele não ia deixar você no erro. Não. Se é amigo de verdade, ele ia ficar batalhando por você. Não se perca, não. Você está errado, fulano. Pode ficar com raiva de mim, mas eu não vou apoiar o seu erro. Um amigo de verdade faz isso. Então não confie em amigo que apoia tudo, inclusive as suas coisas erradas. Não confie em gente que é bajuladora. Não. Confie em gente correta. Sim, não. Perceba que os invejosos, eles têm uma intenção, destruir. Vieram de Antioquia, vieram persuadir, vieram falar mal de Paulo e os mesmos que elogiaram, apedrejaram. Porque é isso que a gente não confia em bajulador. Porque o mesmo que aplaude é o mesmo que vaia. Lembrem-se que quando Jesus chegou no domingo de Ramos, que nós celebramos como o domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém, o povo, hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem, em nome do Senhor, e com seus ramos de oliveira, acenavam, faziam festa e acolhiam Jesus. 5 dias depois, quando perguntaram, e aí, o que faz com Jesus?
Do mesmo jeito, alguns no meio, Anás, Caifás e outros, diziam, vamos lá, crucifica-o. E todo mundo, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. 5 dias atrás, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem, em nome do Senhor. 5 dias depois, crucifica-o, crucifica-o. Então perceba, os mesmos que aplaudem, os mesmos que elogiam, apedrejam. Em 2 Timóteo capítulo 3, Geraldinho, e agora? O que será de mim? Essa palavra é para você. Versículo 11. Nas minhas perseguições, nas provações que sobrevieram em Antioquia, em Icônio e em Listra, que perseguições tive que sofrer, e de todas me livrou o Senhor Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Permaneça firme em Deus. Esse é o segredo. Eu vou dizer para você, nos seus pecados, nas suas fraquezas, nas suas limitações, nas suas quedas, nunca se afaste de Deus. Pelo contrário, levante-se. Confie na misericórdia do Senhor. Deus vai te levantar. Deus sempre vai te levantar. Permaneça firme em Deus, pois quando pensarem que te destruíram, você se levanta e sai andando. Como assim, Geraldinho? Paulo coloca que as perseguições não foram poucas. Gente, não é tentaram apedrejar Paulo. Sobrevieram, versículo 19. Porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio que persuadiram a multidão. Apedrejaram, entendeu não? Não é tentaram apedrejar. Apedrejaram Paulo e dando por morto, arrastaram-no para fora da cidade. Meus irmãos e minhas irmãs, isso daqui é muito forte, porque Paulo foi apedrejado e quando ele vai falar depois a Timóteo, lá na frente ele diz, nas minhas perseguições, nas provações que me sobrevieram em Antioquia, em Icônio e em Listra, que perseguições eu tive que sofrer, porque ele foi apedrejado. E ele se machucou muito, foi dado como morto. Arrastaram-no para fora da cidade, arrastaram o corpo, o cadáver. Quem o livrou? Ele diz, de todas me livrou o Senhor Deus. Quem te ajudará é o Senhor. O seu olhar não pode estar nem nos elogios, nem nas perseguições, nem nas críticas. O seu olhar tem que estar fixo no Senhor. Qual o segredo de perseverar? No dia que eu tirar o meu olhar de Jesus, eu me perco. Não é porque eu sou o bom. O bom é Ele. Entendeu? Não, eu sou do bem. É diferente. O bom é Jesus. Ele é o bom. Entendeu? Então nós temos que ser... Nós não temos a pretensão que seremos os bons. O bom é o Senhor. Mas nós temos que ter a certeza que nós seremos dos do bem. Entendeu? Não? Nós não podemos achar na pretensão que seremos os bons, porque o bom é o Senhor. Mas nós temos que ter certeza de que lado nós estamos e que nós não vamos sair do bem. Entende? Seja do bem. Não seja do mal. Qual o segredo disso? Olhar fixo no Senhor. Não olhe para os elogios, você vai se envaidecer. Não olhe para as críticas, você vai se entristecer. E olhe para quem? Para o Senhor. É nele que eu vivo os princípios. É dele que eu recebo o propósito. E aí eu vivo por princípios. Eu vivo por propósito. Por quê? Porque o meu olhar está fixo no Senhor. E aí? Ou aplaudam, ou vaiem, nós continuamos fazendo o que tem que ser feito. Esse é o segredo. E saiba, mas Geraldinho, se as perseguições foram grandes, assim como foram as de Paulo, de todas me livrou o Senhor Deus. Qual a perseguição que você sofre hoje? Perseguiram Paulo, tentaram destruir Paulo, apedrejaram ele. Os mesmos que bajularam. Será que foram os bajuladores que agora te invejam, que te perseguem? Saiba, de todas as tribulações, de todas as perseguições, te livrará o Senhor Deus. Toma posse dessa palavra? Escreve, eu tomo posse.